Os números do Filipe Luiz estão assustadores, né? Tiveram aí comparações já da mesma época do Flamengo de 2019 com o Flamengo de 2025, e o Flamengo de 2019 é um time muito mais consistente, um time que tomou 10 gols a menos, né? Então tem um saldo de gols ali de 10 gols a mais no final das contas, porque toma menos gol. O time do Filipe Luiz não é assustado, o time do Filipe Luiz agora venceu o Juventude no fim de semana e com isso venceu o Campeonato Gaúcho. Pela primeira vez na história, o Flamengo foi ao Rio Grande do Sul 3 vezes, venceu as 3. Venceu o Grêmio, lá venceu o Inter, 2 vezes, inclusive, por competições distintas, e venceu o Juventude. O Flamengo, pela primeira vez, fez ali o Campeonato Gaúcho, muito bem, obrigado, quando foi ao Rio Grande do Sul, lugar onde a gente penava. O próprio Juventude, o Flamengo não ganhava desde a década de 90, que o Flamengo não vencia o Juventude no Alfredo Jaconi. Mas qual o segredo disso tudo? Primeiro, essa solidez defensiva, né? Essa garantia de que o time não vai ser atacado. E como que o Filipe Luiz faz para que ele seja menos atacado? Primeiro, ele tem uma compactação defensiva absurda. O time joga junto. Quando seu time joga junto, ele dá menos espaço. Então ele ataca com a última linha, né, encostada na primeira linha. A primeira, a segunda e a terceira linha jogam juntos. E isso faz com que o time dê menos espaços. Porque o jogo de futebol tem 4 espaços, né? Espaço à frente dos jogadores, atrás dos jogadores, por fora e por dentro. Quando você joga compacto, o único espaço que você vai dar ali talvez seja esse espaço por trás da sua linha. Mas aí, cara, isso aqui para você atravessar todas as linhas e achar um espaço lá atrás vai ser bem difícil. Seria um contra-ataque muito bem feito, etc. Então o time do Flamengo é muito sólido defensivamente, é absurdamente sólido, os jogadores de linha defensiva são bons, e inclusive tecnicamente. Você viu o debate que rolou essa semana antes do jogo contra o Juventude, era Vinha ou Ayrton Lucas, que são reservas do Alexandro. Olha que debate bom. Que time que pode debater Vinha ou Ayrton Lucas com paixões exacerbadas, né? Paixões exacerbadas para defender ou um ou outro, sendo que eles são reservas já do Alexandre, que é um monstro. Então você está falando de uma qualidade defensiva absurda. Nesse mesmo jogo jogou o Danilo, que foi um dos melhores em campo, e jogando no lugar do Léo Ortiz, que é outro craque, jogando ao lado do Léo Pereira, outro craque. No lado direito nem fala, entrou o Emerson Royal para substituir o Varela, e sendo que o Varela é cara top de seleção uruguaia, e o Emerson Royal é um jogador que já foi de seleção brasileira, já jogou em times gigantes. Então essa sua primeira linha defensiva ela é composta por grandes jogadores e taticamente muito bem posicionada, defendida pela segunda linha, que tem os pontas, que agora especificamente nesse momento todos os pontas são pontas que recompõem bem defensivamente. Agora você já não tem mais aqueles jogadores que não têm essa qualidade de recomposição defensiva. Pelo lado esquerdo você tem o Samuel Lino, que faz muito bem, ou o próprio Cebolinha, que também faz bem essa posição, e do lado direito você tem o Plata, o Luiz Araújo, etc. Você ainda tem Bruno Henrique. Todos os jogadores entendem o movimento tático de preencher a segunda linha. Todos eles. O que significa isso, Felipe? Significa que quando eu tô com a bola eu jogo em 4-3-3, mas que quando eu perco essa bola, né, os meus dois pontas, eles rapidamente vão se aliar aos dois volantes para fazer a linha de marcação e deixando o meu meio, o Arrascaeta, subir ali. E o principal talvez seja, o principal para passar desse passo de um time sólido defensivamente para um time que também é muito bom de produzir e de fazer gols, seja a ideia do carrossel triplo. Ah, que loucura, Felipe, o que é isso? Calma. Vamos lembrar que basicamente da Holanda, do tal do carrossel holandês, que era uma seleção monstra, onde todo mundo praticamente jogava girando em cima de um jogador, né? Todo mundo girava em cima de um único jogador. O Flamengo girou em cima de um único jogador durante muito tempo, era um eixo, um time de um eixo. Você gira em cima do Arrascaeta, foi o que o Flamengo fez durante muito tempo, você girava em torno de um eixo. Se esse eixo quebra, como foi com aquela Holanda lá atrás, né, quando você entende que o time inteiro gira em cima de um eixo e você tira esse eixo do jogo, seja por meio faltoso, seja por desgaste e ele mesmo saia, você consegue matar, ou por uma marcação dobrada no eixo, você consegue arrebentar o teu adversário. E aí você, aquele time que era muito, muito foda, ele vira previsível. Aí você vai para um futebol, né, que é o grande debate do meio armador, que eu posso fazer um vídeo específico disso, mas lá na frente, né, você vai para um futebol que abre essa opção dos carrosséis ali, do carrossel girando em dois eixos. Que aí agora você não tem o meia central, você tem dois meias que seriam os antigos camisa 8, mas que na verdade são os novos camisas 10. Então o seu time vai girar em dois eixos, né? Seu time vai girar em dois eixos. Então você gira num craque pela direita que está armando,
sei lá, você tem um Saul armando, você tem um Arrascaeta armando ao mesmo tempo. Seu time gira em 2 eixos. Isso é espetacular. Mas aí você vem com a grande genialidade. Quando você tem muitos meias qualificados, e outro vídeo para a gente fazer depois sobre o Carrascal, quando você tem muito meia qualificado, você pode girar em 3 eixos. Lembra que eu te falei que a solidez defensiva se dá pelas linhas compactadas? Você lembra desse papo? Logo no início desse vídeo? Quando você compacta a linha 1, a 2 e a 3, você faz o seu sistema defensivo não dar espaço. Ao mesmo tempo, você faz com que os teus 2 volantes joguem perto do meia. Praticamente eles vão jogar em linha, já quase no gol adversário. E aí o seu time vai girar em 3 eixos. Aí você tem 3 caras pensando, distribuindo o jogo, e todos eles com passes de ruptura, passes para deixar os pontas livres, o atacante na cara do gol. Isso é o futebol do Filipe Luiz. Ao mesmo tempo que a aproximação das linhas faz o time defensivamente espetacular, também faz o time ofensivamente muito agressivo e com muita qualidade, fazendo inclusive a solução do grande problema de quem é o reserva do Arrascaeta, né, de quem seria o reserva, que a gente passou anos falando que não tinha. Hoje a gente está falando que tem 6 meias, e os 6 meias são os eixos do Flamengo, não necessariamente precisando de um eixo central. Se ligou? Esse é o espetáculo que o Filipe Luiz está produzindo, e a gente espera que o Filipe Luiz transforme isso em vitória, em título principalmente. Em vitória, eu não preciso falar que a genialidade do Filipe Luiz está estampada ali pelo bom jogo que o Flamengo vem fazendo, mesmo contra adversários como Juventude, muito bem treinado também pelo Carpini, tá? Tem que dar o braço a torcer e lembrar que futebol é trabalho de oposição, e tinha um time adversário, né? E o Carpini conseguiu tentar não deixar o Flamengo ter essa bola nesses 3 eixos, tentou atrapalhar ali o time do Flamengo bem, muito bem, inclusive, e de vez em quando até conseguiu propor jogo também, obviamente dentro dos recursos do Juventude, mas o Filipe Luiz conseguiu dominar o jogo sem susto e vencer mais uma vez um jogo que a gente não vencia lá. E pouca gente está trazendo essa genialidade, mas a genialidade precisa virar vitória, porque, e aí eu ouvi bastante isso aqui no curso da CBF, só vem de método quem vence. Para você poder dizer que você é foda, etc., você precisa vencer. E aí, se o Filipe Luiz vencer Libertadores e Copa e o Campeonato Brasileiro esse ano, amigos e amigas, esqueçam, parem tudo, porque a gente vai voltar a debater o futebol brasileiro com alguns temas novos importantes e valorizando o treinador novo, o treinador que está estudando aí, como o professor Filipinho, que conseguiu sair do estudo, botar na prática e mostrar como se faz um time espetacular. De fato, o trabalho do Filipe Luiz já é espetacular. É que o resultado vai ajudar a vender o método Filipe Luiz. Concorda comigo? O que você está achando do trabalho do Filipe Luiz, independente das vitórias, independente dos títulos? O que você está achando? Eu estou achando um trabalho digno de documentação. Estou torcendo para que dê certo mesmo, para que lá na frente a gente possa começar a ter a tal escola brasileira com nossa cara, com nossa característica. Beleza? Sendo inovadora, pensando um futebol diferente. Concorda comigo? Viajei muito, ficou claro, foi fácil? Preciso explicar melhor? Se precisar, eu faço de novo outro vídeo depois. Me diz o que você acha, comenta aqui embaixo, escreve aqui para mim e vamos continuar debatendo o futebol brasileiro no canal do Felipe Fontoura. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui, tchau.